Bom, então, obrigado de novo por todos que vieram. O nosso apresentador dessa Doses Filosóficas de hoje é o Bruno Reikdal, né, que concluiu recentemente o seu mestrado sobre filosofia latino-americana, sobre Dussel mais especificamente, né? Muito bom contar com você aqui, muito obrigado. E acho que seria interessante começar um pouco falando sobre essa experiência que você contou no seu texto de estar num congresso de filosofia no Brasil, né? Vocês participaram de uma mesa sobre filosofia descolonial e aí alguém que participou da mesa ia conversar com um colega super empolgado e a pessoa perguntar: e a gente é capaz de fazer filosofia? Né? Quer dizer, por que você acha que tem essa tendência no Brasil a gente se enxergar dessa maneira tão inferiorizada, né? E como que você chegou mesmo a esse interesse de estudar Dussel, de estudar essa questão da filosofia desde a América Latina, né? Seria interessante se você pudesse contar pra gente. Boa noite a todas e todos, muito bom estar com vocês. Valeu, Lucas, obrigadão. Ju, muito obrigado. O Lore, conheci a Ju faz uns 2 anos no Congresso de Filosofia. Eu acho que o primeiro que deixaram eu falar sobre filosofia latino-americana. É verdade. E tanto que no outro ano eu não pude falar sobre esse tema, mas tudo bem. E depois conheci o Lore, o Lucas hoje, muito bacana. O mais importante do coletivo, eu acho que o mais me chamou a atenção é a ideia de falar sobre filosofia, ou produzir filosofia, acho melhor do que falar sobre filosofia, fora da academia. E numa experiência, querendo ou não, é sempre coletiva. Apesar de ser, por enquanto, me falando, espero que todos nós possamos contribuir de alguma maneira. Acho que o primeiro problema de filosofia é que a gente sempre fala que eu estudei alguém. E nunca que eu estudei algo ou que eu produzi algo. Eu sempre estudo alguém. Sou quase com a sucursal de uma pessoa que nasceu em outro lugar. Então, e aí, o que você faz? Eu estudo Hegel. O que você faz? Eu estudo Kant. Tá, e não era filosofia que você fazia? Como é que você está fazendo? Então, essa postura de já inativa, né? Quer dizer, passiva, de que eu sempre estudo alguém e nunca sou capaz de produzir algo, que nós não somos capazes de produzir algo, ela é um problema tanto quanto sério. Que acho que se reflete também na pergunta, que foi num congresso de filosofia, muitos congressos, que depois que acaba a gente até fica feliz, mas muitas vezes no processo a gente não fica feliz, você acha chato, fala, de novo, vi isso, nossa, o cara só leu, né? É meio chato, não sei se já tiveram essa péssima experiência no congresso, o cara pega um livro, um calhamaço com umas 40, 50 páginas para ler em 20 minutos. Aí lê, deu os 20 minutos, você fala, já concluindo, lê mais uns 5, 10, e aí ele fala, pô, não vai dar tempo de eu terminar? Eu já sabia, né? Mas era isso que eu queria dizer. E aí um ficou olhando pra cara do outro e falou, o que ele falou? Foi uma coisa no meu olho, tudo bem. Foi nesse congresso, e aí a gente saindo dele, participei de uma mesa, e o meu propósito era apresentar um texto que falava sobre a produção de filosofia desde a América Latina, e uma crítica a uma brincadeira que o Heidegger, chamam de brincadeira, mas eu não sei se é tanta brincadeira assim, que o Heidegger fez numa palestra chamada Que é Isso da Filosofia, em que ele fala que filosofia só se faz em grego e alemão. E aí eu falei, bom, vamos fazer uma brincadeira com isso aí. E eu trabalhava era uma crítica a essa frase, né? E a gente saiu muito empolgado da mesa, foi bacana, todo mundo saiu, o cara que era o mediador na mesa do congresso, foi muito empolgado, todo mundo conversando. Quando a gente chega no pátio, se encontra com o pessoal das outras mesas, e um deles, e o cara que estava mediando, falou, cara, a gente acabou de discutir filosofia no Brasil e na América Latina, que negócio da hora, que doido e tal. E o cara olhou e falou, e nós somos capazes de produzir filosofia? A minha reação é, o que você está fazendo aqui então? Né? Você vai fazer 4 anos de graduação para não fazer filosofia? Tipo, por que a gente tem isso na gente? Por que está tão encarnado, né? Desceu o espírito e a gente encarnou ele. Eu acho que acho que o ponto que mais pega é uma coisa que o Aníbal Quijano chama de, que é um peruano, ele não é filósofo, mas eu considero filósofo, sociólogo, cientista político peruano, que ele diz sobre a colonialidade do poder. Então, tem um texto em que ele fala, as ideias não chegam sozinhas, simplesmente porque elas são boas. Muitas vezes elas também chegam com canhões.
Então, eu não simplesmente penso uma determinada coisa porque ela é boa. E quando eu a descubro, eu falo, agora eu fui iluminado pela razão. Existe uma série de questões materiais, históricas, sociais, práticas, que nós deveríamos assumir para poder estudar filosofia. Entender que a própria ideia de que eu sou incapaz de produzir filosofia, ou seja, só o cânone produziu, e os discípulos desse cânone, que ainda estejam vivos, produzem, é filosofia. Os demais aprendam para saber como se faz. Acho que essa ideia de colonialidade do poder, em que as ideias, uma das características é as ideias não chegam sozinhas, ela explica muito bem essa nossa quase que impotência, né? De se jogar para baixo e não somos capazes de fazer. Posso fazer um? Claro. Por exemplo, se eu falasse aqui, não de filosofia, mas se eu perguntasse, em 1989, qual é o fato que impacta o mundo? A primeira coisa que a gente pensa é a queda do Muro de Berlim. Ou Fukuyama, talvez também. E é a segunda coisa que a gente pensa. E pior é que no meu caderno está exatamente essa sequência. 1989, queda do Muro de Berlim, e Francis Fukuyama fazendo sua mágica de dizer que acabou a história ali. Só que parece a coisa tão potente que boa parte dos movimentos de esquerda, movimentos comunistas latino-americanos, assumiram o discurso de que realmente nosso sonho acabou. Só que aí passam poucos anos depois, o Fukuyama disse que a história acabou, passam poucos anos depois, você tem em 2001, a partir de 2001, uma série de governos de esquerda, latino-americanos, com vertente comunista, assumindo o poder. De onde é que veio? Daquele choque, todo mundo para e fala, de onde é que veio isso? Em 1989 você tem, enquanto está tendo a queda do Muro de Berlim, o Caracaço, na Venezuela, e o nascimento de Hugo Chávez como líder político. Ao mesmo tempo. Mas quando a gente lê a história, Berlim determina o mundo, Chávez não. E aí chega em 2010, todo mundo quer entender o que aconteceu nos últimos 10 anos, porque parece que a história não acabou. Então quer dizer, o modo como a gente narra a história, o modo como a gente interpreta o mundo, as estruturas, essas cargas culturais, elas estão na gente muito mais profundas e diárias, corriqueiras, do que o que a gente imagina. E aí foi uma dificuldade danada de explicar por que no mundo ainda existe movimento de esquerda na América Latina, se o Muro de Berlim já caiu. Quer dizer, então a história não acabou. Fiz esse comentário só para conseguir dar essa veia. Quer dizer, tem muito mais coisa que a gente não percebe, que passa batido, em que nós mantemos uma estrutura eurocêntrica de que lá determina o mundo, ou de que determinada região e cultura determina o mundo, enquanto na prática tem uma série de outras coisas acontecendo. E aí fica muito mais difícil explicar o mundo, exatamente porque minha cabeça está lá enquanto meu pé está aqui. Sim. Não, acho muito interessante tomar por essa perspectiva, e acho que nesse contexto também, não sei o quanto você acha pertinente, porque tem aquele livro também do Paulo Margucci, né, a história da filosofia no Brasil, que ele tenta delinear um pouco justamente o quanto a filosofia teria dentro desse contexto se desenvolvido no Brasil. E ele faz uma divisão entre 3 grupos dentro desse contexto, né? O grupo dos departamentos de filosofia vinculados à Unpof, né, que tendem a fazer um estudo exegético da tradição de fora, né? Por outro lado, você também tem o Instituto Brasileiro de Filosofia, que também é um estudo exegético, simplesmente, mas daqui, tentando pensar uma espécie de identidade de filosofia nacional. E, em terceiro lugar, essa ideia de que haveria pensadores independentes que não se incluiriam necessariamente em nenhum grupo e que estariam tentando, de alguma maneira, desenvolver um pensamento autônomo. Mas ele ressalta nisso que os 2 primeiros grupos são fundamentalmente exegéticos, né? Então a gente ainda tem muito essa tendência simplesmente de comentar e de não tentar tomar uma postura autoral mesmo, tentar refletir essas questões a partir de nós mesmos, né? A partir do nosso próprio pensamento a esse respeito. E, bom, não sei, de que maneira você enxerga isso? Você acha também que essa divisão faz sentido? Você acha que isso reflete algo também desse desenvolvimento a que você está se referindo, esse fato de a gente ainda se vincular a um certo pensamento colonial, né, de inferioridade? Que, em última instância, mesmo quando do ponto de vista do conteúdo a gente está tratando dos nossos autores, a gente ainda trata de um método exegético, subordinado, né? O que você acha que essa distinção dele é pertinente? Você acha que isso ilumina alguma coisa de como a filosofia se desenvolveu no Brasil? Não, ajuda, mas só antes também. Claro.
quem é que estudou filosofia ou graduação ou pós, só para ter uma noção? Quem teve que passar por alguma disciplina de filosofia na vida, passar por esse sofrimento, não, tudo bem. Porque, se eu vou ver a história da história do estudo de filosofia no Brasil, você tem um marco muito importante que é a partir da década de 60, quando começa departamentos de filosofia, eles fazem, especialmente da USP, eles fazem um estudo exegético do texto. Né? Então, vão fazer a leitura estrutural de um texto. Que é muito importante, não vou falar porque eu faço uso dela, mas é chata pra cacete. É muito chato. Fazer uma leitura linha a linha do texto, fazendo anotações, é muito chato para tentar estrutura argumentativa. E depois, quando você vai escrever o texto, você repete o mesmo modo que você estudou o texto. Você põe ele no papel para transmitir para alguém, fica duplamente chato, porque a pessoa não leu o texto que você leu, então fica mais difícil ainda. Mas o método chega porque a gente tem uma produção de filosofia no Brasil meio experimental antes disso. A maioria dos professores eram padres, então seminários, padres, que a gente chamaria de escolásticos, então davam aquelas aulas de Aristóteles, Tomás de Aquino, e quando eles queriam inventar alguma coisa, e estudava principalmente filosofia do direito, então juristas e tudo mais. Aí quando eu queria inventar alguma coisa, faziam uma salada e iam criando conceitos que não tinham tanta consistência, assim, eles não eram tão úteis para interpretar as experiências cotidianas. Na verdade, eles eram mais abstratos, discutindo a própria filosofia, querendo criar algo que fosse brasileiro, do que propriamente um conceito forte para a interpretação da realidade. Aí na década de 60 chega os departamentos, chega a leitura estrutural para meio que dar uma moralizada e organizar a casa, porque está muita bagunça. E é muito bom, porque chega numa época também de politização muito forte dos centros acadêmicos. E a leitura estrutural dá uma força muito boa para as produções teóricas de esquerda, especialmente, mas para as produções teóricas com cunho político. Então, para os movimentos sociais isso é muito importante, para os teóricos que vão auxiliar os movimentos sociais é importante, para a produção de textos no Brasil é muito importante. É quando começa a despontar uma série de filósofos que nós temos até hoje, inclusive como os nossos canônicos daqui. E não se assumem como filósofos, mas muitas vezes são, apesar de não se assumirem como. E isso é muito importante em determinado tempo. Só que esse estudo exegético, ele se torna quase que uma doutrina. Eles se fecham sobre si mesmos, e aí parece que o único jeito de fazer filosofia, ou a única possibilidade que nós, aqui do Trópico, do Sul, podemos fazer, é fazer um estudo exegético. Nenhuma outra possibilidade de estudo. Ao mesmo tempo, quando isso começa a virar uma doutrina, no começo da década de 70 para 80, e depois a gente já não sabe mais por que a gente fazia estudo estrutural, a gente só vai fazendo hoje. Então você aprende o que é o método de fazer filosofia e volta para casa, durante 4 anos. Mas nesse processo, na década de 70, enquanto a gente está fazendo estudo estrutural, na América Latina começam discussões mais abrangentes, ou outros vieses. Então, em 1968, eu não gosto de ficar falando data, mas é legal de imaginar. Então, começando a colocar aqui filosofia estrutural, ou estudo estrutural da filosofia, e o Salazar Bondi, um peruano, escreve um texto chamado "Existe uma filosofia na nossa América?" E é uma pergunta forte. Existe uma filosofia na nossa América? E ele responde de maneira negativa. Ele diz, não existe. Não porque nós sejamos menos gente, porque nós não sejamos capazes de fazer. Não existe porque não existe uma estrutura de dominação, uma estrutura de opressão e de violência culturalmente nos últimos 500 anos. Uma colonização cultural. Enquanto nós não superarmos as estruturas coloniais, nós não vamos produzir uma filosofia na nossa América. E o texto faz um alvoroço nos centros de estudos de filosofia na América Latina, especialmente os católicos, por incrível que pareça, e especialmente alguns grupos de esquerda. E quando isso chega na mão do Leopoldo Zé, no mesmo ano praticamente, ele se sente incomodado com a resposta negativa. Ele é um mexicano, ele fala, não, é possível produzir filosofia. E o nosso tema é a colonização. E aí ele vai querer discutir uma filosofia de libertação. Ou seja, eu preciso me libertar das estruturas coloniais e nós temos cultura própria para poder fazer isso.
E aí ele escreve um texto chamado Filosofia da América Latina como filosofia sem mais. E aí ele quer discutir isso. Nós somos capazes de produzir filosofia. E ele responde então positivamente ao Salazar Bondi, que recebe a resposta e fica muito feliz que alguém respondeu. Que bom! Que é meio chato, né? Você publica seu texto, passa um tempo e só você lê o seu texto mesmo. Ninguém mais. E alguém respondeu, ele ficou feliz. E aí ele entra em contato com o Zé. Só que ao mesmo tempo uma série de outros intelectuais, filósofos e tudo mais se encantam com isso. E eles começam a organizar encontros no começo da década de 70. Encontros sobre filosofia latino-americana. São os primeiros. E nesses encontros tem muitos argentinos, muitos peruanos, alguns chilenos, muitos mexicanos, colombianos, venezuelanos, tal, bolivianos. Tá faltando uma nação. Tem uma nação que não se interessou muito pelo tema no momento. Mas nessa nação tinha um outro padre que se interessou. E nós somos representados pelos padres que foram para lá. E eles falaram, pô, interessante esse tema aí. Mas os nossos acadêmicos, os nossos departamentos, não. Curiosamente. E é na mesma época que a filosofia, da leitura estrutural do texto, ganha peso. Então, aqui a gente começa a levantar a bandeira junto com as nossas situações históricas de uma leitura estrutural e organizando a casa. E nos centros latino-americanos, os outros centros latino-americanos, já com a discussão de filosofia desde a América Latina, fazendo encontros e tudo mais, e produzindo muito. Só que não só produzindo texto, produzindo um discurso muito engajado e muito forte. Que o caso é um dos caras que eu estudo, apesar de não ser sucursal dele. Só botei o nome dele no título porque é obrigatório. Senão a pessoa fala, não, você não pode fazer uma tese. Não, nem é tese, mas tudo bem. Só uma dissertação mesmo. Mas o Dúcio, que é um argentino mexicano, está vivo ainda, participa dessas discussões entre o Zé e o Bondi, que se tornam muito amigos, todos esses que estão participando das discussões, se tornam muito amigos apesar das respostas negativas e outra positiva. Então, é impossível, porque nós não somos colonizados. É possível exatamente por isso. E aí entra em encontro e cria uma situação que acha uma situação que explica muito o que é fazer filosofia, ou mais que isso, pensar desde a América Latina. Que é, eu gosto muito da imagem de ter um rio, que a gente chamaria da filosofia, né, passando por ele, e ele é margeado por encostas. E a encosta de um lado é a da colonização e a do outro é a da libertação. E é na tensão entre os dois que a gente pode caminhar na produção de filosofia. É mais ou menos isso que é o fruto desses encontros entre os filósofos latino-americanos no começo da década de 70. E eles saem daí com uma filosofia muito fortalecida, que é a filosofia da libertação, que se encaixa muito com os movimentos sociais latino-americanos, muito com o movimento da teologia da libertação católica, e sai pensando, produzir uma filosofia desde a América Latina em processo de libertação. E aí um comentário importante. Porque não é para atingir a liberdade, é para trabalhar pela libertação. Porque quando você pensa numa ideia de liberdade, seria um lugar onde nós chegaríamos e agora estamos bem. Somos nação, somos filósofos, somos sei lá. Mas não, porque no processo nós vamos descobrir uma série de outras lutas de libertação. E essas outras lutas vão se tornar então o nosso tema. Não é para conseguir encontrar um lugar ao sol, mas é para participar do processo. E aí só um comentário importante que acho que tem muito a ver, e a gente pode até criar aqui isso, a diferença entre uma filosofia do velho mundo, entre aspas, e do novo mundo. Isso eu já estou usando uma ideia eurocêntrica, inclusive. Mas tudo bem. Porque no velho mundo você tem a filosofia da verdade, ou que busca a verdade, uma tradição que busca a verdade. E no novo mundo você tem nos Estados Unidos, especialmente filosofia norte-americana, de verificação. Ou seja, eu não quero encontrar a verdade. Eu quero ter dispositivos que verifiquem se determinada coisa é útil ou não. Você tem, então, na filosofia do velho mundo, a liberdade. Chegar num ponto em que tem o fim da história. O Fukuyama da vida. Agora, não tem mais nada. É só melhorar para a gente chegar no lugar onde nós sempre quisermos. E na filosofia ao sul da América, um processo de libertação. Não de atingir a liberdade, mas do processo. Então, acho que essas tensões elas são interessantes de pensar o que seria produzir desde aqui, né? Que aí é só um comentário importante também.
o Daniel, que é o meu orientador, Daniel Pansarelli, ele fala bastante isso, pra gente parar de usar só filosofia latino-americana, mas sim filosofia desde a América Latina. Quando eu coloco filosofia latino-americana, realmente eu demarco uma nacionalidade, uma territorialidade importante. Mas quando eu falo desde a América Latina, eu estou indicando de onde que eu quero produzir filosofia, que pode ser válida e útil em outros lugares além daqui. Assim como outras filosofias podem ser válidas e úteis na nossa mão. Mas então acho que em relação a isso... Aliás, gente, quando vocês quiserem fazer pergunta ou comentar alguma coisa, pode comentar, pode me interromper se for o caso também. Me interromper. Mas acho que tem duas questões que me chamam mais a atenção no momento nisso que você falou. Primeiro, em relação a essa questão da leitura estrutural, né, e de como isso seria uma maneira de botar ordem na casa, mas aqui acho que pra mim também sempre fica um pouco uma questão também de como isso não é uma espécie de mito criador que já está meio que distorcendo talvez o que de fato estivesse acontecendo ali, como se, e que fosse mais uma tentativa justamente de impor uma certa estrutura colonizada, de falar, bom, não, vocês estão fazendo uma coisa aí meio nova, misturando um monte de coisa que não tem nada a ver, psicanálise, essas tendências novas, mas vocês têm que primeiro se concentrar no estudo do que é da verdadeira tradição, que é a tradição europeia, francesa, alemã, não sei o quê. E sempre fica pra mim a pergunta, o quanto isso já não foi uma espécie de atitude colonizadora, né? De pegar e dizer, tipo, não, a vocês vão agora seguir um determinado método que privilegia o estudo da nossa tradição e não vão tentar pensar num pensamento próprio. E aí a questão do método, do rigor, se torna uma espécie de pretexto, pura e simplesmente, para manter essa espécie de subordinação. O segundo ponto, em relação a essa questão do que seria fazer filosofia desde a América Latina, né, ou de fazer uma filosofia latino-americana ou o que seja, e aí isso até retorna um pouco essa questão de uma... Acho que tem duas questões aí, né? De um lado envolve o Margucci, eu diria, nessa tentativa de fazer uma história da filosofia do Brasil, e de outro talvez até envolva o Viveiros de Castro, quando ele está falando do pensamento indígena, por exemplo, né? Que seria... Certamente, eu acho que não é nenhuma questão de colocar em questão que seja possível fazer uma filosofia desde a América Latina e a partir disso, a partir das nossas questões, fazer uma espécie de contribuição à filosofia que não seja apenas do nosso interesse e que passe pela questão da colonização e do nosso contexto próprio de dominação e assim por diante. Mas seria esse um modo exclusivo de fazer filosofia desde Chá, como Bento Prado Júnior e assim por diante. E todavia eles não estão discutindo a questão da colonização, da dominação ou da libertação. E ainda assim eles têm um pensamento filosófico original, um pensamento filosófico próprio que poderia ser visto como contribuindo de alguma maneira para a história universal da filosofia, ou o que quer que seja chamar isso, né? E por outro lado, e creio que isso seja um argumento talvez tanto do Margucci quanto que você poderia usar, talvez não do Viveiros, mas se usar a partir do Viveiros, a gente precisa pressupor que a filosofia só existe a partir do momento que só se torna uma questão se a gente tem filosofia a partir do momento que você tem essa institucionalização universitária e a partir do momento que você tem a colonização. A gente não pode pensar já que os próprios indígenas tinham um pensamento que de alguma maneira, mesmo que você não queira chamar de filosofia, mas até aí se coloca a pergunta por que não, mas mesmo que você não queira chamar dessa maneira, de algum modo pode ter uma contribuição significante para se pensar a própria filosofia, como o próprio Viveiros de Castro sugere, né, que ele deveria levar esses pensamentos a sério. Posso completar a sua pergunta? Claro, porque isso que eu ia perguntar. Não, eu fiquei pensando muito na questão do Viveiros também, que eu sou antropóloga e eu fiquei muito, muito incomodada com, tipo, essa questão, sabe? Só os brancos, tipo, na década de 60 que podem fazer filosofia. Fiquei pensando, tipo, tá, então o que essa galera que estuda filosofia tá definindo como filosofia também? Porque mesmo pensando, tipo, nessa questão do Viveiros faz parte do que a gente chama na antropologia da virada ontológica, né? E aí tá muito relacionado também com o Latour, enfim. E tem um texto muito interessante de uma indígena criticando que foi numa palestra do Latour, e aí o Latour fala sobre a virada ontológica, enfim, fala sobre essas outras filosofias, antropologias, enfim, o que quer que seja, locais, indígenas.
E ela fala, mas ele não citou, tipo, absolutamente nenhum pensador indígena, tipo, na palestra dele. E aí eu, como mulher indígena, tô aqui falando que existe X, Y, Z, enfim, todas essas outras pessoas. E, enfim, só colocando, levantando esses outros pontos, assim, o que a gente tá chamando de filosofia, né? Não, acho que esse ponto é bom. Bom, então deixa eu fazer o contrário. Vou responder por mim. Não, na verdade. Porque querendo ou não, quando a gente está fazendo esse resgate, a gente está falando sobre os debates dentro dos departamentos de filosofia. Sem considerar ainda a restauração do que é tomar como conteúdo de filosofia um conteúdo próprio já existente dentro dos movimentos indígenas e tudo mais. Que é o que começa a acontecer, especialmente no que a gente chama hoje de filosofia desde a América Latina, com os movimentos de filosofia indígena, filosofia andina e as filosofias interculturais. Que aí abriu o contrário. Então, vamos começa com esse estudo de filosofia de libertação dentro de uma estrutura de brancos, de classe média, que estudam filosofia dentro do departamento, discutindo o tema da filosofia internamente e percebendo que esse movimento crítico interno agora vai ser criticado desde fora. E abrindo espaço não, dando o lugar que já deveria ter dado para filosofia que não é acadêmica. Então é o que a gente tem vivenciado nos últimos 20 anos, 15 anos em filosofia latino-americana. Então, por exemplo, no congresso no ano passado, que a gente teve aqui, o tema principal foi de filosofia africana, que foi nesse ano também. Então, boa parte das pessoas que participaram não eram filósofos de formação ou dessa estrutura acadêmica, mas era um mestre capoeirista, um cara que trabalhava como estudioso dentro de um de Umbanda, o outro de Quimbanda e tudo mais, e a gente se encontrou em dias diferentes, fez a produção de conteúdo junto. Quer dizer, aceitando que filosofia não está necessariamente ligada ao estudo do departamento, mas a algo muito mais profundo. Que entra numa discussão que eu já volto pra ela, volta pra cá, mas é da hora. E eu acho que essa é uma coisa muito louca, porque quando a gente está discutindo filosofia, aqui a gente realmente retomou esse problema de estar fechado dentro de uma estrutura institucionalizada, de um determinado grupo de intelectuais que respondem a certos pressupostos, desconsiderando o que existe pelo outro lado. Eu já volto para essa daí, você tem toda tipo. Mas da leitura exegética tem um ponto que eu acho que é importante, que realmente ela se torna uma doutrina que apaga qualquer outro tipo de experiência. Mas ela cumpre no tempo dela, e aí eu estou fazendo quase uma defesa de advogado do diabo, porque eu critico bastante a filosofia, o estudo exegético de um texto. Mas eu não posso também não entender o papel político que ela cumpre, ou a função que ela tem em determinado tempo, não só para a filosofia, mas para os movimentos sociais, para as produções de conteúdo, não só em filosofia, inclusive, que acaba atingindo uma série de lugares. Então ela cumpre um papel bom, o que não significa que ela seja o único caminho exclusivo de produção de filosofia. Claro. Acho que essa discussão é da hora. Assim como, aí eu vou comentar falou do Porchat e tudo mais, pessoal, eles têm uma produção original, o que a gente considera original. Também isso é uma discussão muito longa, da gente discutir o que é o original, autêntico, sei lá, próprio. Mas eu não chamaria de uma filosofia que pensa a América Latina. É novamente uma crítica interna, né? Um movimento interno de produção. Se tivesse uma luz ia ser mais fácil, mas tem uma coisa que eu acho bacana, o Dussel propõe uma leitura que é um método para fazer filosofia. E aí ele vai discutir o método dialético de fazer filosofia. Então, construção de um sistema que vai se resolver por ele mesmo. Seria isso que o Dussel vai dizer. Você tem polos opostos, mas que estão sempre dentro de uma totalidade ou visando uma totalidade. A filosofia dentro da academia poderia ser vista como esse sistema, que tem seus polos, tem seus movimentos críticos, mas é sempre interno e visando a mesma totalidade, que é a resposta da própria academia, da própria estrutura filosófica. Mas existe aquele que é negado por esse processo, que é todo mundo que não se encaixa dentro do departamento, que não pode ser considerado como filosofia. Então entraria aí desde uma que a gente chama de maneira muito errada e pejorativa de filosofia oriental, filosofia indígena, filosofia africana,
como se fossem grandes blocos, Sim. mas que a gente ainda usa esses termos, são aqueles negados e que não cabem dentro dessa caixa de estrutura filosófica. Sim. E aí o método crítico seria eu conseguir tomar posição junto a quem está de fora. E não eu falar por ele, mas junto a ele tentar quebrar a estrutura, ou alterar a estrutura desde fora. Então ele vai falar que a crítica interna é um método dialético e a crítica desde fora, desde a historiedade, é um método analético, né, que é para além do sistema oposto. Aquele que foi negado, que está para além disso, tomando posição desde fora, eu posso criticar a estrutura que está desde dentro. Eu lembro de uma vez que fui participar de um encontro com educadores, professores de filosofia e tudo mais, e aí era como se fosse estava no tempo das ocupações recentes, né, das escolas e tal, e eu estava acompanhando com o pessoal lá das escolas. E aí a gente começou a fazer críticas na conversa sobre a estrutura acadêmica, que ela não foi preparada para os alunos da periferia, não foi preparada para quem veio da quebrada, de jeito nenhum. O cara ele sai lá do raio que parto, atravessa a cidade para chegar na universidade, aí ele entra na primeira aula, vou relatar de uma universidade que acontece bastante isso, e o professor fala assim, olha, muito bom que vocês estão aqui, mas a minha bibliografia é em francês, quem não souber pode voltar para casa. Pô, Vera, desculpa, mas assim, não quero ser chato, para você ser professor ou... Bom, é outra palavra, melhor não dizer que é uma ofensa um pouco violenta. Mas não, quer dizer, não foi preparado para isso. E se eu não tomar uma posição junto com esse cara que veio da quebrada, eu falo, mano, nunca vai ter... as possibilidades de alianças e de alterações da academia são muito difíceis. Tem que entender o que é isso, tem que viver isso. Branco, classe média, homem, heterossexual, eu consigo cumprir todos os quesitos para me dar bem, sério mesmo. Então eu não sou excluído em nenhuma desses requisitos. Talvez eu seja excluído por fazer filosofia, né? Mas só do mercado de trabalho, porque para filosofia está tudo certo. O resto preenche bem esse negócio. Então, eu tenho que conseguir ir para além do sistema posto para poder fazer uma crítica de verdade. E aí nas discussões, eu gosto de fazer umas piadas, umas palavras meio nada a ver, eu acho que vocês já perceberam isso. E era um pouco sério, mas o pessoal já tinha relaxado um pouco. A gente estava conversando, tinham muitos alunos do ensino médio, muitos secundaristas, eles estavam bastante empolgados com as conversas, podendo fazer essas críticas e tudo mais. E aí eu falei sobre essa função da universidade, quando ela não está preparada para receber o vocabulário, o modo de ser, o modo de andar, de agir, a música que ouve, do moleque da menina da quebrada, você cria uma estrutura em que ele vai ter que se adequar à universidade, vai perder toda essa história que ele tem, e quando ele voltar para a quebrada, ele já não consegue se encaixar lá também. Porque agora ele anda de um jeito, fala de um jeito, participa de uma cultura que não é do cotidiano, e aí começa a se distanciar, tanto da quebrada quanto da academia. Ele fica uma pessoa sem lugar. Estou agora completamente perdido. E aí eu falei, pô, a gente precisa começar, a academia precisa aprender qual que é a língua popular. Eu, como professor, preciso saber como é que fala, troca ideia com um moleque na quebrada, preciso saber que música que ele ouve, como que eu posso discutir produção filosófica a partir das realidades das experiências que tem lá. Então, como que eu posso ouvir um rapper e falar, mano, esse cara produziu uma filosofia, ele nem sabe. Mas se ele soubesse, ele estava escrevendo um artigo muito bom, mais que isso, estava fazendo coisa mais importante. Mas estava fazendo uma coisa, isso é verdade. Mas estava produzindo coisa. Eu teria mais espaço nos lugares de poder. Então, beleza. Aí eu fiz uma brincadeira, e aí quando eu falei isso, um professor que é estrangeiro, inclusive, europeu. Ato falho. Eu estava lá na discussão e ele falou, não, mas a universidade cumpre um papel no processo civilizatório. E aí ia pegar uma faca e fazer assim em mim e falar isso. Eu falei, não, desgraçado. Mas tudo bem. Aí eu falei, não, tudo bem. Posso até aceitar esse processo civilizatório, mas não considero que esse processo civilizatório seja um bom processo civilizatório, inclusive que ele seja violento. E aí eu comecei a discutir sobre a capacidade que nós temos de ter de aprender a língua do outro, para poder produzir junto com e a partir de. Então eu aprendo e sou capaz de fazer. Que eu acho que na antropologia é muito mais hábil do que a gente em filosofia. Nós somos zero à esquerda para ouvir, aprender e falar. A gente só fala. É horrível. Mas que eu vejo de casa, inclusive, é um cara que mais me encanta em saber fazer isso. E aí
Eu falei assim, no meio da conversa, mandei uma piada, que eu acho que é quase um assassinato filosófico, mas eu falei, pô, se o Heidegger disse que a linguagem é a casa do ser, Mano Brown, barraco é a casa do ser, mano. A língua, a gíria é o barraco do ser, mano. E aí o cara ficou mais bravo ainda, mas eu falei, é verdade. É verdade. Eu tenho uma língua própria, uma cultura própria, uma produção de conteúdo próprio, eu não sou capaz de ouvir isso e falar, cara, a riqueza desse negócio. Ah não, bom é que sabe falar grego. A língua morta, nem serve pra nada. Mas não, é importante, falo, estudo esse negócio, é muito legal pra questão de conhecimento, pra produção de tatuagem. Tem uma tatuagem no braço, dá pra discutir, abre portas numa série de questões, de lugares, estruturas de poder, abre diálogo, mas não é isso que é filosofia, ou que seria a filosofia. E aí tem um texto do Viveiro de Castro que é o Metafísica Canibalis, que é um livro que é o livro que ele nunca escreveu, mas que ele escreveu. Quando você abre a capa do livro, ele diz assim, esse é o livro que eu nunca escrevi, que o nome é o Anti-Édipo, mas eu nunca vou publicar. Eu falei, tudo bem. Aí eu li um livro que ele nunca escreveu, mas tá escrito. Aí no livro ele fala muito sobre essa experiência, da capacidade de ouvir e aprender a falar a língua de uma cultura da qual não está preparada a estrutura formal. E isso é a capacidade de produzir filosofia, no caso dele, de produzir conteúdo de antropologia. E ele chama isso de um processo quase que uma experiência metafísica que você tem, ou de uma produção metafísica, que para mim se aproxima muito do que o Dussel fala, que é quando eu tomo uma posição exterior à dialética, o movimento para além da totalidade feita é um movimento metafísico, não que ele seja para o além. Mas é porque eu reconheci que o Lucas não é a extensão do pensamento do Bruno, não é outro que eu mesmo, como diria um filósofo aí, você estuda. O outro não é o outro que eu mesmo, ou seja, ele é outro radicalmente outro. Lucas não é o que Bruno pensa de Lucas. Lucas é Lucas. E quando o Lucas ficar com raiva e der um tapa na cara do Bruno que ele não estava esperando, não foi Bruno que pensou isso. E aí eu percebo que, nossa, a liberdade para além de mim, a pessoa para além de mim. A filosofia para além da academia, ou seja, eu posso tomar como conteúdo um método filosófico, um modo de pensar andino, um modo de pensar guarani, ou ainda, sei lá, chavante. Posso tomar uma série de posições como isso, existe um método, existe um modo de pensar, língua própria, cultura própria, estruturas de pensamento próprias, que não se adequam ou não se encaixam ou não podem ser interpretadas desde uma estrutura europeia. Ou seja, tem que aceitar que existe outro modo de pensar. Não existe um único e exclusivo modo de pensar, de produzir conteúdo. Como a filosofia desde a América Latina tem pensado a questão do valdevejo da circulação do pensamento em língua inglesa, falando, olha, vocês estão falando muito bonito, mas eu tenho que admitir, mesmo desde o meu lugar privilegiado, que eu não seria tão lindo se eu escrevesse, por exemplo, quechua. Sim. Como fica assim, essa questão de você ter que ceder? Olha, é muito legal, muito bonito, muito interessante aprender quechua, mas eu preciso também falar inglês para disputar esse poder onde ele está posto. Uma filosofia do Benjamin Platon pensadas. A filosofia eu não sei, mas Mas tem uma coisa que o Dussel faz muito bem, eu acho que isso ele ensina bastante a gente, que ele tem uma formação clássica, né? Então, o grego, latim, alemão, francês, toda a estrutura clássica ele tem a formação bem, chamaríamos de escolástica e depois de moderno. Ele passou pela antiga moderno, medieval e moderno muito bem passado. E ele usa isso como uma porta de entrada para dizer que a própria academia está errada. E isso eu acho muito legal. Ele tem é quase que um cartão de visita. Ó, eu sei fazer o que vocês fazem. Eu sei fazer isso. Mas isso não é filosofia. Deixa eu só complementar, porque eu não sou da área da filosofia, eu sou da área do direito. E quando você começou a falar, eu percebi isso. No direito, nós estudamos europeus. Sim. E chega no metade do século XX, os filósofos dos Estados Unidos da América. Ainda que tenhamos filósofos e juristas aqui, tá? Mas, não sei se é isso que eu estava mais ou menos pensando, para poder entrar na academia, para fazer o mestrado, na maioria das universidades conceituadas no Brasil, é exigido 2 línguas. Algumas universidades não consideram o espanhol.
Você tem Praticamente duas todas. línguas que não espanhol, não, tem que ser. Outra Não é língua muito tipo igual a parecido. nossa. Se você quer o espanhol, não está demonstrando conhecimento, porque é fácil ler o espanhol. Se a gente não tiver o conhecimento do clássico, se não no TCC ou na dissertação não tiver na bibliografia os europeus, a gente não vai ter um título. Sim. E daí eu fiquei justamente pensando nessa, eu preciso do lugar do outro para poder criticar, que eu acho que é o que os prezam, né? Mas como trazer o outro, como fazê-lo, também conhecer tudo isso. Sim. Não vou lembrar agora o texto, mas é mais ou menos ter a credencial para poder ser ouvido, porque é o lugar da fala. Sim. Como nós mesmo aqui ouviríamos, eu que estou aqui, que não sou da filosofia, será que eu prestaria atenção e desse realmente ouvidos a quem não tivesse a formação, que o título de mestre por uma academia, o título de doutor por uma boa academia? Sim. Eu acho que isso é um problema prático para conseguir quebrar Tem toda razão. Toda razão. essa situação. Eu não sei se o trabalho, o estudo que você fez, se chega arrisca Sim. a trazer uma luz, uma sugestão, uma proposta, Que eu fiz, não. Que eu acho que isso é uma coisa muito boa. porque não é simples. Não. Da gente pensar, e eu acho que boa parte das coisas que eu falo não foi eu que fui estudando, fui aprendendo. E é verdade. Que muitas vezes a gente tem uma péssima ideia, acho que isso também tem a ver com a estrutura que a gente recebe no Mel, que parece que os caras tiveram produções quase que solipsistas, né? O cara chegou em casa, pegou a biblioteca que ele tinha, leu, voltou para casa, foi para a universidade e falou, agora eu tenho uma brilhante ideia. Aí ele produz um texto sozinho, publica e todo mundo, como esse cara é genial. E aí o trabalho é como se fosse completamente isolado. E a gente não percebe que o trabalho é sempre comunitário. Então, pelo menos eu estava lendo uma das muitas biografias que tem sobre o Hegel, e numa delas um cara comentava que ele escrevia os primeiros livros dele, eram aulas de 30 páginas. E aí os alunos comentavam, perguntavam para ele anotava a pergunta, tentava responder e produzia em conjunto com os alunos. Aí o livro ia, a ciência da lógica, como são 30 páginas, tem um calhamaço dessa lá, porque é uma produção que ele faz comunitariamente. Eu vou aprendendo com os meus alunos, vou respondendo com os meus alunos e tudo mais. E no final até comenta que tem alguns alunos que comentavam, faziam críticas, como é que ele ia resolver o problema do fim da história e ele não respondia. Aí acho que essa já parte da zoeira, já é anedota para zoar o Rico. Mas a produção é sempre comunitária. Então, num dos encontros que a gente teve, foi muito bacana ver o pessoal, especialmente de filosofia africana. São muito mais articulados para produzir lugares alternativos de fala do que a gente que estuda filosofia latino-americana dentro da academia. E isso é uma coisa impressionante. Então, um deles é o Dudu Oliveira, que é professor na Federal da Bahia, e ele cria espaços alternativos ou seja, o lugar de fala para falar de filosofia africana não precisa ser aqui. Eu queria muito que fosse aqui, mas o pessoal não está deixando. Então vai ser em outro lugar mesmo. E dá espaços para pessoas que não teriam a formação de filósofos oficialmente produzirem conteúdo de filosofia. E isso é uma das táticas possíveis, imagina, pelo menos eu aprendi muito isso com ele. Então tinha um mestre capoeirista, que é o Cobra Manso, que agora ele foi mestre do Duda na capoeira, e agora o Duda é orientador dele na Universidade Federal da Bahia. Porque o Duda virou professor lá, não sei o que lá, aceitou o projeto do mestre de filosofia africana, e aceitou não só dele, mas de outras pessoas que estavam nesses lugares alternativos de produção de conteúdo, e agora começa a entrar na Federal. Então, é lógico que o título me dá um lugar que eu não teria se não tivesse. Poder falar duas línguas, dar um espaço, dá, o cara fala duas línguas. Mas não é isso que determina a produção ou não de filosofia. Acho que a produção ou não de filosofia, a produção ou não de conteúdo, ela não depende desses requisitos. E isso é muito importante, né? Não está reduzido a isso. Uma coisa é a gente conseguir furar a academia e criar espaços alternativos, ou espaços oficiais com novas estruturas, e outra coisa é criar espaços alternativos, que é uma tática que tem sido bastante usada pela filosofia africana especialmente. Então foi engraçado que a gente teve no final do ano passado, aprovaram a nossa GT na Ampof. Aí comemorou, agora tem GT na Ampof de filosofia latino-americana. Aí o cara olhou e falou, vocês estão comemorando o quê?
Então, aí eu falei, pá, legal, né? A gente tem um espaço oficial. Ele fala, mas vocês precisavam disso pra ficar feliz que vocês estavam fazendo filosofia? Aí eu quase me senti mal, falei, é verdade, né? Quer dizer, a gente já produzia, não tinha um reconhecimento oficial, mas a gente está produzindo. Então a capacidade de produzir tinha que ser algo que seria tão comemorado quanto conseguir o seu espacinho nos lugares oficiais de poder. Às vezes não estar nos lugares oficiais é uma coisa ótima, né? Tem essa anedota do meu professor colombiano na PUC que falou assim, que uma vez ele estava no congresso e todo mundo estava altos títulos, Harvard, não sei o que, Oxford, pá. Eu estou... E essa pessoa aqui, né, da Universidade da Colômbia, especialista em Direito Constitucional Público, ai, tipo, se sentindo super mal, assim, o cara falou, não, cara, fica feliz. Pensa que nada dessa merda que tá hoje aqui é culpa sua. Faz sentido. Eu nunca teria pensado nisso, mas... Você vai de um lugar que não é culpado pelo jeito que o mundo tá hoje. Faz sentido. Eu nunca tinha pensado de novo, ficar feliz agora também. Bruno, uma filosofia a partir da América Latina, ela parte de onde? Como você pensa que ela começa? Se é que ela não já começou, se é que ela já não tem uma origem. Eu estava falando para você que eu estive no Peru e você falou do autor do Peru. Senti lá no Peru, eu estava dentro de um mergulho filosófico, estava dentro de um pouco totalmente diferente do meu, que até me ensinou a observar, ver algumas coisas mais próximas de mim, algumas obviedades que acabam esquecidas dentro dessa proximidade, e ver que eu tenho uma filosofia, eu tenho uma construção de vida, tenho uma produção que me leva eticamente a existir de uma determinada forma que eu acabo não vivenciando, porque eu estou vivenciando ela. Então, como é que você, de onde eu paro? Como é que eu consigo fazer esse discernimento? Eu faço um discernimento analítico, eu faço uma hermenêutica de mim mesmo, sabe? Eu volto para a minha história, eu volto para o meu ser, eu volto para o momento que eu nasci, eu volto para a carteira que estava lá em cima. De onde eu paro? De onde o seu pensamento, de onde eu começo a construir esse filosofar latino-americano brasileiro? Né? Já que nós não falamos espanhol, né? Ô Marinho, Mário da FABC também. Colega pós-graduação. É engraçado que a gente tem como marco dentro da filosofia acadêmica 1968 com o texto do Salazar Bondi, peruano. Mas fizeram no ano, acho que foi 2009, 2010, 2013, bom, já não lembro mais, mas faz pouquíssimo tempo. Teve um livro publicado que foi a História da Filosofia na América Latina. E aí, pô, bacana, né? 30 anos aí. E aí, de 1203 a 2011. 2009, sei lá. Até hoje. Aí eu falei, oxi, e tinha. E daí, caramba, e tinha coisa antes? Tinha. E essa é a parte legal. Então, por exemplo, é interessante que vai lendo o livro. Então, o começo do livro são filosofias especialmente mexicanas, guarani, andinas, que eu não me apropriei nem tenho esse dom, porque é muito diferente da minha formação cultural, muito diferente. Então, eu tenho muito que aprender deles, falar em nome de, e o que é, jamais. Acho que tem que chamar um cara, um andino, para falar pra gente. Mas é interessante que a primeira parte toda do livro é falando sobre essas culturas, que para mim é um enriquecimento. Falar, cara, eu não fazia ideia de que isso existia. E que isso me ensina muito, me mostra muita coisa sobre a minha história e as minhas relações hoje. Mas comecei a me identificar quando começa a chegar mais próximo. Talvez até para a minha própria história pessoal e de conhecimentos que eu tenho, sei lá, a estrutura cultural que eu tenho, familiar, né? Mas a partir do século, a partir de 1700, alguma coisa começa a fazer mais sentido para mim, assim. Me aproprio melhor das coisas, falo, pô, da hora. Especialmente quando falam sobre filosofias religiosas, os padres e tudo mais, porque tem uma veia religiosa tradicional faz tempo.
Então, para mim, fez muito mais sentido. Mas pode ser que numa outra leitura, alguém que tem um primeiro contato hoje, já é extremamente urbanizado, não faz parte da religião, então, só que ela lei, marco para ele a partir de Salazar Bondi. Não é um problema isso. A partir de 1968, fala, agora tem filosofia, ou a filosofia latino-americana que eu sou capaz de me apropriar a partir daqui, a partir dessa data. Acho que isso seria uma busca por origem. Um método que você vai usar, eu não sei, à vontade. Muitos métodos para poder fazer filosofia. Acho que isso, inclusive, determina qual é a filosofia, né? Qual método você vai usar e como você vai poder produzir conteúdo. Vai inventar muito, sei lá. Mas acho que o que mais determina, para a gente falar de uma filosofia desde aqui, é quem é meu interlocutor. Eu estou conversando com quem? Estou conversando com Hegel? Quase com a mesa branca. Estou conversando com Kant, estou conversando com... Ou eu estou conversando com meus irmãos, entre aspas. Estou conversando com o cara que está aqui. Estou pensando não um autor e o que ele produziu, mas como determinado conteúdo dá conta das experiências concretas que a gente tem. Então é engraçado porque quando a minha dissertação mesmo, eu comecei fazendo estudos sobre Dussel. Então, primeiro estudar Dussel. Aí o Daniel já foi meu amigo, mas por que? Porque é o meu orientador. Cara, por que você vai estudar Dussel? Você quer conhecer ele? Quer virar amigo? Essa distância, o que é? Cara, teu tema é outra coisa. Teu tema é um problema que você precisa resolver aqui, que vai interferir nas nossas relações. Você está conversando com quem? Você está conversando com o Dussel ou você está conversando com a realidade brasileira? Você está conversando com o Dussel ou você está conversando com o teu vizinho? Você está conversando com o Dussel ou com alguém que realmente filosofia vai, quando lê, fala, cara, isso aqui é meu também. Então aí a gente mudou o tema para o fundamento da corrupção. A partir da experiência que a gente tem da política recente no Brasil. O fundamento da corrupção. Esse é o nosso tema. E o que a gente vai usar para poder trabalhar esse tema? Pô, quem para mim parece muito útil e interessante é a produção que o Dussel fez. Ela, para mim, é muito boa para discutir o tema da corrupção. E poderia ser qualquer outro, inclusive não necessariamente latino-americano. Que eu acho que essa é a grande sacada. Meu interlocutor é quem? Eu estou conversando com quem? Quem é a pessoa para quem eu estou produzindo aquilo que eu faço? Essa pessoa aqui. Que a gente vai... Qual que é o problema que a gente tem aqui? Qual é a ferramenta que eu vou usar para responder esse problema? Então, por isso que eu comentei do Porchat e tudo, mas que eu não sei se é uma produção que seja desde a América Latina. Porque eu não sei se o interlocutor é a gente, sabe? Não sei se é essa a conversa. Não, a conversa é para responder, por exemplo, a uma filosofia além daqui, além mar. Tudo bem, eu posso fazer isso, não é um pecado, tá ligado? Inclusive é um tipo de produção, mas aí eu não chamaria de filosofia desde a América Latina. O interlocutor está onde? Está na circunscrição aqui. O problema que a gente está tentando resolver está como? E é engraçado que eu tenho um amigo que não estudou filosofia latino-americana, ele estudou Foucault, a gente foi muito brother aliás, meu grupo de amigos, o Marinho conhece, lá no FBC mais próximo, uma marxista, um nietzscheano, um Foucaultiano e eu. É nóis. Montamos um grupo e ainda montamos um grupo de pesquisa. Mas tudo bem. E a gente se juntou, sabe Deus como, e estamos conversando e tal. E o Diego, que é o estudou Foucault, ele fala assim: cara, Foucault pra mim é minha toolbox, a minha caixa de ferramenta. Por que falar inglês, né? É a caixa de ferramenta, cara. É o cara que eu uso para resolver os problemas. Então, para ele, o interlocutor dele, a comunidade é homossexual. Ele é homossexual. Então, cara, eu quero discutir essa questão. Esse é o meu problema. Eu preciso responder para os meus alunos, que é professor de ensino médio, que estão agora numa crise existencial por causa do corpo deles, de como que eles estão reagindo, o que eles estão vivendo. É para eles que eu escrevo. Foucault é a ferramenta que eu tenho para responder para eles. Aí a Tati, que é professora, também do ensino médio, falou: quero discutir educação. Só que para mim o problema é que quando eu entro na sala de aula, todo mundo aqui, tá quase que um olha para a nuca do outro para o mercado de trabalho. Os meninos que eu dou lá no estado é para fazer trabalho manual quase que escravo, e os outros que se eu der uma aula particular é porque é para voar e ganhar o mercado. Pô, isso é um problema sério, que é discutir a pedagógica. E eu acho que o cara mais útil para mim é Marx. Se eu discutir... É a ferramenta que eu tenho para discutir a questão pedagógica no mercado de trabalho dentro da sala de aula. Aí o William, para mim, é o mais inusitado. Que a mulher dele ficou grávida. Só para deixar claro. A mulher dele ficou grávida. Aí ele
tava lá e uma discussão. E aí eu fui no médico, o médico, a gente vai marcar a cesárea? Ele, não, peraí, como você vai marcar a cesárea? Eu falei, não, é tal dia e tal, porque eu vou entrar, acho que eu vou sair de férias perto do carnaval. Então ele, não, meu filho, a mulher não vai ser cesárea, tem que ser parto normal. Não, muito risco. Como assim muito risco? Aí todo médico que ele passava para poder ter filho tinha que ser cesárea. Ele falou, cara, que coisa doida. Por que não pode ser um parto natural? Tá ligado? Trocentos anos, que sempre foi assim que nasceu gente. Eles querem abrir a barriga da mulher. E ele assistiu um documentário que me deixou super impactado, que era a questão de produção de gente com cesárea. Que era só para facilitar, acelerar, porque precisa do horário do médico. Ele falou, não, cara, tem que ser um parto normal. E aí, a mulher dele teve a filhinha dele, que agora eu não lembro se foi parto normal ou não. Eu lembro essa parte, mas eu não lembro. Mas ele falou, e aí o tema dele, ele entrou no projeto no mestrado para discutir a questão da maquinização do corpo da mulher quando vai ter um filho. E ele queria discutir a ciência em NIT para resolver esse problema. E é isso que é o projeto dele. Eu falei, cara, é isso, mano. Posso quase dizer que a filosofia é uma filosofia maternista, sei lá, feminista, sei lá o que é essa filosofia, mas é uma filosofia. Esse é o interlocutor dele. Mas ainda que ele buscasse Nietzsche, o nascimento do filho, e trazendo o filho como uma coisa natural, como uma produção presente, que está sendo construída a partir de agora, que ele vai criar, que ele vai trabalhar, que ele vai estar com o filho, ele nasceu ontem, ele é o pai, ele vai ser o cara que educa. Mas ele foi lá no Nietzsche. Ele foi lá no Nietzsche para pensar. Não, foi o contrário. O pensamento fez ele lembrar que Nietzsche podia ajudar. E aí, como você ultrapassa a colonização, você ultrapassa a invasão, se antes da invasão você não tem essa filosofia que a gente tem dentro da academia, esse modo de pensar, esse método, essa sistematização que a gente aprendeu dentro da academia. Como eu vou buscar essa natureza filosófica das nossas Américas sem estar colonizado? Não tem como. Eu nasci assim. Acho que essa é a sacada do bom de dizer, ó, não tem como fazer filosofia própria porque a gente está colonizado. E o Zé dizer, não tem, esse é o nosso tempo. É o processo de libertação. Ou seja, faz parte. Nosso tema é a colonização. Ou seja, faz parte da história cultural que eu tenho, o processo de colonização. E assumir isso é um primeiro passo para entender, cara, dá para mudar, tem coisa que a gente precisa mudar. Então eu vou ler Nietzsche, o Will lendo Nietzsche, falou, cara, Nietzsche é muito bom para resolver esse problema. Mas ele é péssimo para questões políticas. A gente tem que produzir uma crítica da colonização. Sim. Enquanto filósofo. Com certeza. A gente tem que fazer uma estruturação histórica do nosso pensamento. Acho que é dois caminhos, Mário. Um é a gente poder fazer uma crítica da colonização. Eu tenho que saber que nem toda ideia chega, porque ela chega também junto com força. A ideia chega com força. E a segunda a filosofia que eu vou produzir, eu tenho que ter consciência de que existem processos ou poderes civilizatórios, colonizadores. Então, quando eu recebo Nietzsche, eu não recebo ele como um santo que caiu do céu e que o que ele disse é muita verdade para todos e para sempre. Jesus. Nietzsche virou no túmulo. Eu consegui receber Nietzsche de maneira crítica. Eu consegui receber Marx de maneira crítica. Consegui ler Hegel de maneira crítica. Saber que a ideia não é boa por ser dele, mas que para uma série de questões das quais a gente vive, inclusive a ideia deles ajudou a reforçar as estruturas colonizadoras. E outras podem ser utilizadas para o processo de libertação. Você pensa como se pode produzir essa crítica a partir de uma filosofia das Américas, do mundo novo? Tem. Acho que mais fácil do que dizer como é ler quem consegue fazer isso. Sim, de verdade. Então, por exemplo, o que pra mim mais me admira é o Dúcio, por causa dessa relação quase que pessoal que me obrigaram a ter com ele. Mas o próprio Leopoldo Zé faz isso também. Acho que aliás, o Viveiro de Castro, nesse livro do Metafísica Canibais,
Ele mesmo faz isso. Ele lê uma série de autores e fala, cara, isso aqui ajuda muito para o processo de transformação. Isso aqui é um empecilho para a gente conseguir ler coisas. Então, por exemplo, pega alguns textos em que há determinações do que é o não humano na nossa tradição, boa parte racha e aquilo que não atinge certos padrões eurocêntricos não é humano. E isso está dentro da filosofia, ela vem junto. E acho que isso é perceptível quando a gente olha com cuidado. Então, é que eu agora consigo lembrar de exemplos gritantes, não estou conseguindo pensar em conteúdos mais suaves que passam desapercebidos. Consigo lembrar dos exemplos gritantes, que é tipo um texto do Kant dizendo que os africanos não são pessoas. Isso está na filosofia. Aí quando ele fala, não, mas quando ele fala da humanidade, ele não está, ele está pensando de maneira universal. Não, não está. Ele está falando de humanidade, isso está incluído. Quando ele fala sobre a responsabilidade que ele deve ter com o próximo, então o africano não entra nessa. O negro do norte da África que ele viu não entra nesse negócio de que aquilo que eu não quero fazer para o outro, o imperativo. O imperativo não está nessa. O imperativo dele é anterior. Ele fala, esse não é gente. Foi o imperativo anterior que está dentro. Só consigo lembrar dos exemplos gritantes, infelizmente. Queria lembrar de algum agora mais suave. Ou quando Hegel diz que, nossa, na Nova América até os animais são bestas mais bestiais do que as daqui. A ideia dele está ali. Ou quando ele fala que o movimento do espírito é do Oriente para o Ocidente, atingiu seu cume na civilização germânica. Ou quando ele fala dos chineses, acho que é dos chineses, se não me engano, que é um povo, ou dos indianos, não tenho certeza, mas que é um povo dócil e que foi feito para a dominação. Exatamente. Coisas desse jeito. Quer dizer, isso está dentro da filosofia. É que esses são os exemplos gritantes, mas um exemplo suave Essas são ideologias presentes em um momento da história humana em que determinados grupos dominadores estão seguindo. Inclusive, parece que a vinda deles para a América faz parte desse pensamento que nós podemos ser totalmente dominados, nós somos dóceis, nós não temos alma. Não somos batizados. Introjetado no processo. Eu acho que tem um exemplo bom que é a história, a maneira como a gente entende história. Então, quando a gente fala sobre filosofia, a gente estava até comentando isso antes. Quando se fala sobre filosofia oriental, se fala filosofia oriental num bloco grande, aquilo que foi há 10 mil anos atrás, 30 mil anos atrás, aquilo que é hoje, é a mesma coisa. Não houve progresso ou mudança ou transformação. É filosofia oriental. Fala isso de uma filosofia ocidental, você já pensa, nossa, começou com os gregos, que a Grécia está aqui. Foi para os romanos, mas é a mesma linha, tá? É o mesmo grupo. Depois foi para a Alemanha, mas é o mesmo grupo. Ignora que passou pelos árabes no meio do caminho. Ignora tudo, que é o medievo, que é aquela parte que não importa. Né? Que é o espírito bom do clássico, foi para o espírito ruim do medievo, voltou para o espírito bom mesmo, que é da moderna. Quer dizer, a gente muda geograficamente e pensa que é um bloco só, e aí tem progresso histórico. Mas pro oriental, não, não é nem filosofia, acho que é anterior, não é nem filosofia, é sabedoria, se trata como uma coisa monolítica. Sim. Você acha que tem uma coisinha que eu quero falar? Que tem a ver com isso, que você comentou e eu esqueci de falar disso. Que a gente fala muitas vezes filosofia e sabedorias, né? E a primeira vez que eu ouvi isso eu fiquei incomodado. Porque eu falei, cara, foi uma das primeiras aulas que eu tive na graduação. Aí ele falou, não, tem filosofia e as sabedorias. Eu falei, o que é Sofia em grego, afinal? Não, é sério. Sofia é sabedoria. Filosofia, amante de sabedoria. Aí os outros são sabedorias. E quem ama essas outras? Mas o quê? Mas tudo bem. Quem ama as outras? Não. E aí é engraçado porque eu tenho certeza que as primeiras aulas de filosofia, principalmente quando você começa no curso de antiga, a primeira aula é o Logos, não é a Sofia. Isso, cara, isso é insano. A primeira aula de filosofia é o Logos. Não é a Sofia, é o Logos. Porque o Logos, que é a palavra, o som articulado com significação, eu nunca vou esquecer que você fala isso todo dia. O Logos, a palavra, o som articulado com significação, é ele que importa. E o Logos verdadeiro, a palavra que fala sobre as coisas como elas realmente são, é a palavra grega. E aí tem um texto do Leopoldo Zé que chama marginalização. Não vou lembrar.
Desde a marginalização e a barbárie. E aí ele faz a seguinte distinção. Ele faz um estudo da história da história civilizacional, tudo mais, e fala assim: para o grego, o logos é a palavra grega, e o bárbaro é aquele que não sabe o logos. Aí fala, o bárbaro, ele sempre vai ser bárbaro, porque mesmo quando ele falar o logos, ele continua sendo bárbaro, ele tem sotaque de bárbaro, ele não é grego porque ele não fala o logos, só é grego quem fala o logos. Mas é interessante que não é só grego ou só faz filosofia quem tem a sofia, mas por causa da palavra, da língua, cultural, uma estrutura cultural, em oposição ao bárbaro. Mas não diz que o bárbaro não tem sofia. O bárbaro tem sabedoria. O que o bárbaro não tem é logos. Não tem essa palavra, que é a palavra que fala da coisa como elas realmente são. Eles não conseguem fazer isso. E aí tem uma peça do Shakespeare, erudito, do Shakespeare fala, que tem dois personagens, que é o Próspero e o Caliban. O Próspero é o dono de escravo, o Caliban é o escravo dele. E aí ele chega pro Caliban e fala: Caliban, te ensinei a falar a minha língua, os meus conhecimentos, e ainda assim você não é livre. E não é como eu. Ainda assim você não foi capaz de se tornar humano como você deveria ser. E aí, dessa disposição, eu fiquei, cara, a minha angústia de tipo, por que a gente estuda logos no primeiro dia de aula, não sofia, não sabedoria? Porque a gente faz filologia, a gente não faz filosofia. Então, se você quer estudar Nietzsche, você tem que falar alemão, porque você tem que saber a origem da palavra. Quer dizer, você tem que fazer uma filologia do negócio, não tem que fazer filosofia. Mas se você quiser estudar um pensador espanhol, você não precisa. Nem é língua estrangeira. Nem é língua estrangeira. Nem tem isso. Ou se você quiser estudar. Quer dizer, aí você quer estudar grego, saiba esse logos. Faz uma filologia. Faz o exercício hermenêutico, lá, exegético, aquela leitura estrutural. É um exercício filológico quase. Você vai fazer o cara descobrir qual é a origem desse negócio aqui. E filosofia mesmo, produção de sabedoria, ou amante de sabedoria, a gente não discute. A gente discute o logos. E a Sofia, sei lá, não agora. O sinal bastante sintomático disso é que a gente, sempre que você quer falar de filosofia oriental ou de outra filosofia que não é ocidental, recorre à objeção de que a filosofia é uma palavra grega. Agora, ninguém tem problema de usar religião, que é uma palavra latina, para falar de religião em outros lugares. Quer dizer, religião tudo bem, agora a filosofia, por alguma razão, é realmente atrelada à origem da palavra. Cavalo marinho ou equino, para falar a palavra cavalo. Política também, sem problema de falar assim. Quem são esses? Tem um monte de coisa. Então, tem uma certa concepção do que seja tradução muito peculiar. Então, é muito arbitrário, que é só para manutenção do porquê que a gente não pode mexer nas estruturas acadêmicas. Exato. Ou porquê que determinado conteúdo não pode entrar aqui. E aí, acho que o que a gente agora é mais pesado do que o de conteúdo, mas, cara, é lógico que se eu chegar para um cara que está há 300 anos na academia, já é doutor há 1000 anos, e falar, então, existe outra filosofia que o senhor não conhece, ele vai se sentir ameaçado, né? Claro. Como assim? Como assim? O Banton faz isso de um jeito bem a mão de luva, né? Aquele artigo dele, conhecimento de África, conhecimento de africano. É lindo esse texto, assim. Ele faz, pra mim é quase um tapa de luva que ele faz isso, assim, as pessoas. Olha, não é que vocês não manjam de filosofia africana, é que vocês manjam de filosofia sobre a África. Isso, da hora, exatamente. Claro, ele cede isso, vocês manjam de filosofia sobre a África. Então é muito importante o conhecimento de vocês, mas contar para vocês, filosofia africana tem outra interpretação, filosofia desde a África. Aí vocês esqueceram dessa parte. Né? Fizeram tese de laurea sobre a África, citando nenhum africano. Olha que coisa interessante, né? Tem como citar. Vou trazer aqui um pequeno anexo de filósofos africanos, futuramente. Faz um copia e cola da próxima vez. Que é muito o que, enfim, a epistemologia crítica feminista teve que fazer. Olha, se vocês quiserem citar filósofa mulher, tem isso, né, a breve história da filosofia latino-americana, aquela que Cristina Garcia fez um livrinho de bolsa que chama Breve História do Feminismo, né, que também dá o mesmo susto. Ela começa, né, desde Simone de Beauvoir, também, 1968,
Então, a Poder Crucial começa desde 1200, assim, Isso é muito para a legal. história do feminismo. Aí vai passando e tal. É esse movimento, assim, de a gente fazer, olha, eu concedo a você, doutor acadêmico, que está aí sentado, homem branco, velho, morto, todo o seu conhecimento, sabe, que você tem sobre alguma coisa, mas eu queria te dizer que dá para produzir conhecimento desde outra perspectiva também, como dá para conhecer isso. É quase um grupo de terapia, né, gente? Nossa, com Nem certeza. precisa falar disso. Faz bem, né? Porque dentro da academia é realmente proibido, é um tema tabu, a gente não tem muito falar, simplesmente. Na UFBA tem uma amiga que é professora de arte e ela fala desses assuntos, dos outros professores de arte que dão aula sem citar nenhuma mulher na história da arte, assim. E ela fica assim, tipo, chocada. Eu, não, mas mulher não produz arte. Ela fica assim, não, mulher produz conhecimento tradicional. Artesanal. Arte não. Arte, elas não foram capazes de produzir até o finalzinho do século XVIII, quase, né? Exatamente, que é o meu movimento. Então fica realmente um bálsamo, assim, é tão importante construir espaços alternativos quanto conquistar o oficial, como você falou. Acho que é realmente isso que a gente tem que focar. Se a gente ficar focado só em conquistar o oficial, a gente perdeu essa batalha, né? A Audre Lorde fala isso, assim, as ferramentas do amo não desmontam a casa do amo. Então é uma luta, é válida ocupar a academia, mas tão válida quanto é construir espaços alternativos. Sem dúvida. Inclusive porque quem é o nosso interlocutor? Se a minha ideia é produzir uma filosofia que seja universal, tão universal quanto as outras, ou seja, que ela domine o mundo, ou se é para pessoas que também estão aqui nessa situação. Ou seja, o interlocutor interfere muito no como que a gente vai enxergar o nosso trabalho. Isso é muito importante. Eu estou discutindo com o mundo ou com alguém que eu vejo. Com o mundo é mais fácil, né? Sei lá. Sozinho no espelho. Uma pergunta é só se você já pensou na questão da filosofia com a literatura, isso sempre me vem à cabeça, que é pensando assim, se essa estrutura de comentário e exegese não é a única, então quais são as outras? E também tem a tese do Margutti que fala que um pouco do nosso pensamento filosófico estaria escondido nessa literatura que, não sendo exegética, essa escrita mais livre ou intuitiva sobre as coisas, que traz problemas filosóficos também. E como é que você vê isso? Eu sou péssimo com filosofia e literatura. Eu tenho uma formação, apesar de tentar escapar da tradição, minha escapar da tradição é menos com método e muito mais com provocação. Porque eu tenho dificuldade de sair das estruturas acadêmicas, tenho mesmo, essa é uma dificuldade que eu tenho. Diferente de muitos amigos meus que fazem coisas muito mais interessantes. Então eu tenho um amigo que ele faz um trabalho de leitura do Machado de Assis para mostrar os tipos de crítica filosófica que existem dentro do Machado de Assis. Sem leitura exegética, porque você fazer uma leitura estrutural do Machado de Assis, não estragou o Machado de Assis. Se é que vai fazer algum sentido, né? Então são métodos muito diferentes. Bom, com o pessoal da filosofia africana, eles fazem uma prática, eu não vou falar, né, falar sobre, não desde, acho que entendo o cobra manso que ia ser muito melhor, que se assemelha também a algumas práticas que você tem de filosofia indígena, que é um modo de tradição oral, que é um modo de pensar e transmitir conhecimento muito diferente do estudo exegético, porque a gente está acostumado com texto, e que eu não posso produzir filosofia que não seja texto. Então, não é um método que não é só a forma de apresentar, mas o como que o cara pensa para fazer essas alterações de conteúdo, que eu estou aprendendo engatinhando muito. Então eu lembro que no ano passado foi muito impactante para mim esse contato com a filosofia africana, né, com o mestre Cobra Manso. Então a gente ia começou o congresso, teve aquela fala normal, tal, só foi um pouco mais relax. Aí no dia seguinte ele fez uma roda de capoeira. A gente entrei na sala, foi da hora. Entrei na sala, tá o cara lá com o berimbau, uma galera com os instrumentos, tal, não sei o que lá.
Ele começou a tocar, fez uma roda de capoeira, o pessoal começou a dançar, óbvio. Quer dizer, só o pessoal que era uma malemolência, né? Porque o pessoal da academia tá aqui. É difícil, né? Isso quando. Né, foi muito engraçado. Aí faz tal a primeira vez e o pessoal começou a xingar, ele começou a cantar, ele parou. Ele parou e começou a explicar os movimentos da capoeira, fazendo uma série de discussões interessantíssimas sobre o jogo. Quais são as concepções, as competências que o jogo exige. O que ele te ensina, quais são os conteúdos e pressupostos que estão por trás do jogo, por que a dança é assim, por que o movimento é assim, porque nós nunca nos tocamos no jogo, o movimento é sempre no ar. Ele começou a fazer uma série de discussões e apresentar um tipo de conteúdo que eu falei, caraca, mano, precisa aprender a fazer isso aí? E é um tipo de filosofia que ela não foi registrada em livro, nem em vídeo, só um trechinho. Mas a experiência naquele lugar foi uma transformação filosófica muito, muito grande. Tanto que uma das coisas que a gente saiu de lá foi com a frase de que não é preciso descolonizar a cabeça, que é uma frase que a gente tinha assim, não é preciso descolonizar a cabeça. Não, meu filho, eu preciso descolonizar o corpo inteiro. Inclusive, porque quando eu vi que estava todo mundo aqui assim, ó, eu falei, estamos presos mesmo, né? É uma pergunta, pode parecer provocação, mas é uma pergunta mesmo. O que você vê de como filosofia nisso? Então, para você, a filosofia não é criação de conceito? Não necessariamente. Não necessariamente. Acho que um modo de filosofia que eu trabalho, ele cria conceitos. Inclusive, conceitos são registrados em livro e têm uma permanência em determinada cultura por maior tempo. Em outra cultura de tradição oral, a fala vai durar muito mais do que o que eu propus. Inclusive, o porquê do jogo ali, quando ele explica o jogo, eu enxergo hoje o cara dançando capoeira, eu vejo e eu entendo o que está acontecendo ali e aprendo uma série de coisas. Eu não tenho um conceito formado, sistematizado em argumentação e em texto. Não tenho uma série de determinações concentradas numa palavra. Mas eu tenho, em movimentos, naquela experiência, uma série de conteúdos que me ensinam muito. E eu acho que isso é muito forte. Eu não tenho como imaginar um filósofo eurocêntrico produzindo o que ele produz sem a música que ele ouvia, sem a cultura que ele participava, sem a religião que ele tinha. Então, isso está na filosofia dele. Hegel é um luterano até o osso. E entender uma série de coisas de Lutero, ou da religião luterana, por que você faz determinada coisa no culto. Então, por exemplo, o culto não tem palma. O culto, a música é só em determinado tom e de determinada maneira. Existe uma hora de levantar, uma hora de sentar, um só fala. Todos os demais ouvem, sempre. Série de coisas que você tem nessa experiência que está na filosofia dele. Que é uma experiência material que a gente precisa, que acho que tá junto, não tem como separar essas coisas. Acho que o uso que eu faço do conceito de Hegel, ele aparta de uma série de coisas, mas para eu me apropriar, ter uma experiência muito profunda de Hegel, isso tudo tá junto. Não que dê para eu ver isso de novo. Mas eu dissolvo. Acho que isso entra até em uma outra discussão, né? Do que o Viveiro de Castro mesmo diria, de qual é o conceito de conceito que nós estamos usando. Porque é o inception de conceito. Mas no sentido de por que a gente assume que o conceito, por início de conversa, só possa ser algo que é registrado por escrito, quer dizer, se a gente voltasse mesmo, bastaria voltar para o Sócrates para colocar isso de alguma maneira minimamente problematizado. Então, mesmo numa tradição oral, ou mesmo numa tradição em que, por mais que haja texto, o texto tem mais uma função mnemônica, o que muitos argumentam que é mesmo a função dos textos na cultura helenística, inclusive, né? Por isso que teria um estilo estranho, assim, porque justamente ali não é o centro, ali só tem um papel mnemônico. Mas você não vai dizer que não tem conceito na cultura helenística. Assim. Não, tem como não. Então, onde opera o conceito, né? O conceito, será que ele também está na cabeça, justamente? Não, eu entendo, mas é que eu fico me perguntando, então em que sentido, o que diferenciaria, chamar isso de filosofia? Ou sei lá, um médico que vai explicar, por exemplo, o câncer, o que é o câncer, por que eu acho dessa forma, não sei o quê, por que um seria filosofia e o outro não, sabe? Parece um termo que poderia ser mais generalizado. Não, sim, tem toda razão. Eu, por exemplo, tenho uma definição de filosofia muito minha, mas eu acho que diz muito respeito à interlocução da qual eu falo, das comunidades das quais eu participo, que não necessariamente vai ser válido em outros lugares. Isso para mim é uma coisa muito importante. Não é uma relativização do que é filosofia, é entender que filosofia pode ser um espaço, uma palavra que a gente usa para uma série de determinações e culturas diferentes. Ela transmuta em espaços diferentes. Né? Então, eu em determinada comunidade, o que eu uso como termo de filosofia se apresenta de uma maneira talvez muito diferente daquilo que eu faço
o lugar onde eu falo e como eu falo. Então, desde onde eu faço filosofia faz muita diferença. Então, sei lá, a minha definição de filosofia, então, pessoalmente, nossa, peraí que... Tem que lembrar que tem uma frase bonitinha, sabe? Eu montei minha frase bonitinha, mas eu conceito, né? Ai, meu Deus do céu. Para mim é, por exemplo, a produção de sistemas sistemas... Força. Não, alguma coisa de significação, mas não importa. Mas não importa. Ô Bruno, deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu consigo entender o que você está falando. Me diferencia filosofia e natureza. O que você pensa entre filosofia e natureza? Oxi. Porque a gente, enquanto natureza, a gente vive, a gente tem um eu, a gente se individualiza, a gente fica doente, o médico trata, a gente tem fome, a gente passa pela fome e a gente vive. Como a filosofia trata essa existência natural? Eu estou pensando também uma filosofia a partir da América Latina que não tem esse eu espiritual que veio trazido pelo dominador, que nos dominou, nos assassinou e colocou sua cultura em cima da gente. Nós éramos um povo indígena, com guerreiros e mulheres nuas andando na praia. E eles vieram atrás da nossa riqueza e acreditavam que nós tínhamos determinadas riquezas. Como a filosofia faz essa diferenciação? Se eu consigo fazer entender. Antes de você responder, eu queria complementar ainda a fala dela, minha pergunta, fazendo um paralelo com a definição que talvez você não consiga dar de filosofia, com a definição que eu tenho de literatura, que eu acho que é muito parecido. Eu escrevo poema há muito tempo, que, né, como definir o que é ou não literatura. E a gente, nos poetas marginais, a gente define como aquilo que faz outra pessoa sentir alguma coisa. Então é aquilo com o qual você consegue fazer outra pessoa em qualquer outra circunstância. Nada que seja muito raramente. Mas qualquer outra pessoa, em qualquer outro ambiente, qualquer outra cultura, sentir uma coisa que seja muito particular dela, tocar na subjetividade. Então aquele poema serve a outras finalidades que não aquela que a pessoa criou, deu. A explicação de um médico sobre o câncer provavelmente só serve a finalidade da explicação de um médico sobre o câncer. E pessoas que queiram entender sobre ele usa isso especificamente porque seria uma ontologia, né? Sim, então, exato. A ontologia, a explicação da coisa como ela é, não serviria a finalidade que não explicar sobre a coisa. Agora, a poesia sobre a coisa serviria a finalidade de mover sentimentos sobre o universo, sobre outro, que não a coisa em si. Para mim, para ela, para você, seriam três coisas diferentes pensando sobre o mesmo objeto. E a filosofia, para mim, parece um pouco isso. Ela tem que ter uma utilidade de pensar o mundo para além daquilo que ela está propondo. Então, é um modo de pensar o mundo mesmo. Como Nietzsche vai servir para pensar a maternidade da mulher. Cara, se Nietzsche não servisse para pensar uma coisa tão diferente como isso, não seria filosofia, entende? Mas quem faz a reconfiguração é o leitor. Exato. Quem reconfigura é o leitor. Exato, mas se o leitor o autor só configura. Isso, se o leitor não consegue reconfigurar, é porque aquilo não tem um formato que permite reconfiguração. Mas quem configura é porque ele tem uma prefiguração. Exato, mas algumas coisas não têm essa prefiguração. Entende? Esse banco, a ontologia do banco Melian, não tem a prefiguração de ele é feito para ser pensado sobre. Entende? Uma literatura ou uma filosofia, em tese, são produtos que são feitos para serem reconfigurados por quem quer que os pegue. É interessante isso. É legal que isso abre o plano justamente de se reutilizar alguma coisa ao acaso. Quer dizer, eu posso ler Hegel mesmo sem ter todo o contexto, é possível que eu faça um uso dele mesmo assim, né? E mesmo nos momentos, por exemplo, em que você imaginaria, na produção da filosofia latino-americana mesmo, você falou do momento, por exemplo, da leitura estrutural de texto, acho que é importante também lembrar que isso é um momento de ditadura muito forte, sobretudo sobre a filosofia. E quando você vai perguntar para os professores que defenderam naquela época o que eles estavam fazendo, o que você está fazendo numa leitura estrutural,
a Marilena, por exemplo. Por que você está fazendo uma leitura estrutural de Spinoza aqui no meio da ditadura militar? Porque é o jeito que eu tenho de falar da ditadura militar. É exatamente isso. Quer dizer, e por mais que... É claro que você está num momento que você não consegue falar diretamente, você tem que falar como que por alegoria, por metáfora, né? Meio indiretamente, assim, mas quer dizer, tem sempre alguma coisa ali, né, para que você produza o texto. E aí você sai pegando as coisas, isso pra mim tem muito a ver com a própria América Latina, no sentido de que você vai juntando um monte de coisas, sempre você vem a imagem do caldeirão de culturas, né, o pessoal usa essa imagem. Mas quer dizer, isso é essa reapropriação louca, né, das coisas. É que eu tenho até um medo de quando eu vou falar sobre a América Latina, no começo eu tinha muito impulso de dizer do nós éramos uma selva bonita e fomos massacrados. Eu falei, cara, minha avó é portuguesa. Meu bisavô é alemão. Aí eu tenho uma outra avó que é filha de um espanhol com a Índia. Aí o outro é filho de um filho de escravos alforreados com a Índia. Misturou tudo, falei, cara, meu mito fundador não é bem o pessoal que tava aqui de boa, sabe? Isso é uma coisa interessante, porque acho que eu não posso nem pensar a filosofia de maneira ontológica, exclusivamente, não porque ela não tem que ser, ela tem sua ontologia, mas exclusivamente ontológica, ou seja, eu estou produzindo uma filosofia que substitui toda a outra, porque agora é a filosofia. Então não é, agora é. Que eu acho que é um medo, muitas vezes, quando você fala uma filosofia alternativa, ou eu prefiro ainda a palavra alterativa, porque é outra que não a filosofia tradicional. Uma coisa alterativa, não tem problema as duas coexistirem e terem a troca constante. Ou seja, para eu produzir, inclusive, a filosofia desde a América Latina, eu dependo muito da tradição que foi chegada aqui com o chicote. Eu dependo muito dela. Sem ela, muitos materiais eu não tenho. Eles me constituem. Não vou simplesmente negar que eu não tenho isso. Também faz parte dessa história. Faz parte de mim, inclusive. Talvez de outros não, mas de mim, especialmente, faz muito. Da comunidade da qual eu faço parte, que me constituiu, isso está muito, muito enraizado. Então eu tenho essa carga e eu sou capaz de produzir uma alternativa, ou seja, alternativa. Produzo outra e falo, ó, não é só essa filosofia que existe essa também. E vocês podem aprender muito com ela. Que eu acho que esse é o ponto. Essa troca, esse diálogo, essa capacidade de aprender com o outro. Sim. Cara, isso é que é uma produção cultural, filosófica interessante. E eu acho que isso não trivializa também, né? No sentido de dizer, não, então tudo vira filosofia. Acho que não necessariamente a gente tem que dar esse salto, porque isso é uma questão de 2 pesos e 2 medidas, porque já dentro da nossa própria tradição a gente aceita chamar várias coisas diferentes que só podem ser filosofia segundo sentidos diferentes, como filosofia, quer dizer, Nietzsche ou o que quer que seja, Nietzsche e Aristóteles não são filosofia no mesmo sentido. Eu acho muito mais difícil negar um mito de cultura exclusivo e trabalhar com vários do que aceitar um. Eu acho muito mais difícil conseguir ter essa produção que lida com vários, não só. E só para o que você falou, da nossa tradição, o que é um Agostinho nascendo em Hipona? Sim. Você tem pouquíssimos anos antes perseguição com os os maniqueístas que fogem para o norte da Argélia. A chegada da colonização, da passagem do catolicismo recém-formado, recém-criado, para o norte da Argélia. O conteúdo com o pessoal que estava no centro da África, que também foge por causa de um problema climático que você teve, que foi para a Argélia. Quer dizer, Agostinho nasce numa mistura de tradição de centro-africano com persa, com latino, romano, com latino, que acabou de nascer. E é isso que produz a filosofia dele. Tem todo esse encontro. Sim. É uma produção muito própria, de um maniqueísta lê o Agostinho e fala, nossa, que filosofia maniqueísta maravilhosa. E o cristão lê e fala, nossa, que filosofia cristã incrível. Ele fala, oxi! Ou que eu aprendi lá no FMG esse ano, e participei de uma mesa de Heidegger, você vê que ele trabalha com a tradição também. E aí a gente começou a falar sobre filosofia latino-americana na mesa, e uma menina falou uma coisa, pô, achei muito interessante isso que você comentou. Porque eu estou estudando São Tomás de Aquino, e ele é acusado por ser, por blasfêmia, porque ele coloca no texto dele um filósofo mouro, um filósofo muçulmano. E aí o pessoal, o livro dele vai ir para o índex para ele ser perseguido e tal, e aí ele tem que se retratar. Ele só apaga o nome do cara e mantém o argumento. Quer dizer, tem filosofia muçulmana dentro de São Tomás, sabe? Aí a gente fala, não, mas uma coisa é filosofia. Então lá,
sabedoria. Sim. Então, já existe isso. Acho que a gente conseguiu romper com esse mito fundador de uma civilização ocidental, como se fosse única, exclusiva e sempre nossa. E aí acho que tem uma questão interessante que eu estava conversando com o Lori também antes, né? Que é o... que também, porque você falou muito desse termo também no início, quando estava se referindo ao Lúcio, né? Essa questão da libertação. E imediatamente, para quem está um pouco familiarizado com isso, também vem o que você comentou, a questão da teologia da libertação e todo esse movimento, né? E como que essas duas coisas se ligam, assim, nesse contexto dessa filosofia desde a América Latina, né? O que é essa libertação nesse caso? Você já falou um pouco sobre isso, vinculado a esse contexto da colonização, né? Mas o que seria esse conceito mais especificamente? E de que maneira aí também haveria justamente esse entrelaçamento interessante entre religião e filosofia, que já é por si mesmo algo que questiona um pouco essas divisões rígidas por si mesmo. Apesar que eu não sou católico. Por exemplo, mas tem um livro do Michel Louvi, que é legal porque ele nasce aqui, mas ele é francês, né? Tipo, ele nasceu no Brasil, mas de família francesa, estuda lá até hoje, talvez por outro dar uma passada aí. E ele escreve um livro chamado Cristianismo de Libertação, que ele fala muito sobre a influência da teologia da libertação nos movimentos da América Latina, especialmente no MST. E ele fala assim, é impossível você entender as lutas revolucionárias na América Latina no século XVIII, XIX e XX sem entender os movimentos católicos. E isso é muito louco. Então, cara, é isso. Você não vai entender a América Latina sem o movimento católico. Porque desde MST até Chiapas e a revolução dos zapatistas, tem teólogo da libertação no meio. E a ideia da teologia da libertação era fazer uma teologia que lesse a Bíblia de maneira crítica em defesa do pobre. Então, é exatamente isso. Padres que querem defender o pobre. E depois se tornou em defesa do oprimido, porque eles descobrem que nem só de pobre existe no mundo, mas de mulheres oprimidas, que não é só são pobres por serem mulheres e tudo mais, começa esse movimento de luta pelos oprimidos. E aí eles usam como método crítico hermenêutico para a leitura do texto Marx. Então a leitura da Bíblia via Marx. Logo ateu. É nóis. Eu vou lá fora fumar, mas já volto. Não, é nóis. E aí esse movimento começa no final da década de 50, começo da década de 60, e ele nasce quase junto com a filosofia da libertação. A ideia de libertação era a luta pelo pobre, que está sofrendo na América Latina, e quando chega na filosofia da libertação já não pensa só a luta pelo pobre, mas já está no processo da luta contra estruturas colonizadoras, ou de dominação. Porque a teologia da libertação ela vai sofrer uma série de alterações diferentes. Você tem um Dom Pedro Casadáliga, que é um brasileiro fantástico, está lá no norte amazônico, que ele faz uma teologia indígena. Cara, é o seguinte, os índios leem ou entendem, têm uma própria religião, que quando eles conversam com a Bíblia, eles não necessariamente se convertem, mas eles entendem a Bíblia de uma maneira muito própria. Então ele não vira católico. Ele lê e fala, caraca, só que quando ele vai fazer uma filosofia andina, ele não é católico. Não necessariamente. Então isso é interessante. Bruno, uma coisa que essa narrativa que você faz da filosofia latino-americana, um pouco com a pergunta que a Carol colocou, talvez me remete, que também é essa questão da teologia da libertação. Eu queria perguntar para você se, pensando nessa filosofia latino-americana, o movimento mais geral da produção do conhecimento latino-americano, você consegue ver um movimento geral que é o seguinte: inicialmente você pensa, talvez a partir desse processo de libertação, a ideia de uma filosofia contra a colonização, mas que ainda pensa uma América Latina, vamos dizer assim, como um todo, que é determinada a partir desse contrário, que é o colonizador. E se a partir talvez dos anos 80 e 90 você vai começando a compreender também os fragmentos que talvez haveriam dentro dessa América Latina dos diferentes povos que estavam ali, que estão ali e pensam a partir disso. É possível entender também o desenvolvimento da filosofia latino-americana talvez dentro desse movimento maior do conhecimento? Com certeza, com certeza. Eu acho que inclusive em alguns casos das discussões que a gente tem hoje sobre filosofias tão fragmentadas, entre aspas, na América Latina é muito pioneiro esse processo. Antes mesmo de discutir feminismo, ou as discussões do movimento negro feminista
fora, ou seja, nos Estados Unidos, você já tem movimentos aqui fazendo isso. Da mulher indígena, você já tem aqui. É engraçado você pensar que em 1950 você tem uma marcha de religiosas com 2.000 mulheres em Recife. Cara, em 1950, 2.000 mulheres em Recife, é gente pra cacete. Fazendo uma luta por sufrágio universal, por direitos e tal, não sei o que lá. E fala, caraca, mano, aqui no Brasil foi em 1950. Então é pensar lutando por direitos, mulheres religiosas e tal, não sei o que lá, com movimentos que são pioneiros. Então são coisas muito interessantes da gente pensar. E aí, especialmente a partir da década de 70, quando você tem o que eles chamam de economia neoliberal, o nascimento da estrutura neoliberal, parece que isso condensa muito a América Latina como um bloco, para os próprios intelectuais latino-americanos. É nós contra aqueles que querem ser contra os neoliberais, que querem abrir e ferrar com a gente de vez. Isso une o bloco de maneira muito forte. E aí o processo vai muito pela economia, inclusive porque eram marxistas, né? Então pensando nós contra o neoliberalismo, a América Latina vira bloco. Mas as várias lutas pequenas, elas vão emergindo, que é exatamente essa leitura que você fez. Então, a partir da década de 80 e 90, tem pequenos grupos que falam, essa também é a nossa luta. Mas aqui perto, aqui do lado, tem outras que eu também preciso lutar. E aí ela não vai se fragmentando, ela vai diversificando as linhas de ação. E isso eu acho uma coisa muito interessante. A filosofia que a gente chama de latino-americana, desde a América Latina hoje, ou ainda a filosofia de libertação, ela não tem privilégio, isso é uma raridade, de uma luta ou outra, de uma linha e outra. É exatamente o esforço de continuar, de manter em contiguidade, concomitante uma série de frentes. É interessante no congresso, nesse encontro aí, eu tenho sempre o congresso como marca porque tá na academia, né? Fazer o quê? Mas no encontro você tinha dos temas variados, aprendendo com todos e todas, e uma contribuição, uma produção gigantesca, sem preferência sobre qual então deveria ser a primeira frente de luta. Então isso aqui é uma coisa muito sui generis, assim, mas não tem outro canto, eu acho. Só Bom, mas acho que talvez, agora que a gente retornou um pouco a essa questão também do que particularmente é feito desde a América Latina, desses desenvolvimentos que tem, né? Achei muito interessante como você falou que esse desde deve ser entendido também de uma certa maneira sobre, do ponto de vista de para quem se está falando, né? Com quem que é o público, quem você visa. E se nesse sentido você cria um diálogo com as pessoas aqui, né? Mas aí, ao mesmo tempo, eu queria perguntar justamente se talvez não necessariamente, embora claramente se trate de abordagens diferentes, de enfoques diferentes em algum sentido, né? Talvez também não haja uma oposição tão rígida entre, digamos, aqueles que realmente estão dedicados até do ponto de vista do conteúdo, assim, a pensar desde a América Latina, né? E de novo esses pensadores que de certa maneira seriam originais, mas que não teriam exatamente isso como conteúdo. Porque, mesmo no caso deles, seria uma abstração injusta pensar que de nenhuma maneira o contexto deles tem uma influência decisiva, né? Quer dizer, até no caso do neopirronismo do Porchat, claramente a leitura estrutural, que é uma coisa que marcou muito a nossa cultura filosófica, leva, de certa maneira, a esse ceticismo, e que de fato se torna até um certo produto cultural, assim. A gente, tanto que uma das correntes assim, de filosofia acadêmica mesmo, que tem uma discussão aqui já mesmo sobre isso, é do ceticismo, né? Como tem o Plínio Smith também, é interessante que é justamente nessa região do ceticismo que se formula uma discussão própria e que é influenciada pela leitura estrutural, né? Então, talvez até que ponto também, nesses contextos, por mais que do conteúdo, do enfoque mude também, ainda não é possível também, de alguma maneira, que se transforme num contexto no qual você também dialoga aqui com os seus, né? Acho que é possível. Acho que só não cumpre o papel de processos efetivamente pensando consciente, criticamente desde aqui. Sim. Que esse é o fato foco. E eu com quem está falando muda bastante. Sim. Acho que esses dois pontos. Mas é engraçado só de pensar nisso com quem está falando, quando você pega Peles Negras, Máscaras Brancas do Fanon, e o Sartre fez um prefácio para a edição francesa. E o Sartre no prefácio ele deixa claramente, fala assim, esse texto não é para ser lido por franceses. Ele foi escrito para argelinos. Foi escrito para outras pessoas. Vocês podem até ler. Vai ser muito bom, vai aprender muito, mas não é com vocês que o Fanon está conversando. Então, esse é interessante, porque o próprio Sartre, quando ele fala esse texto, ele é muito crítico a mim. Mas ele não está conversando comigo.
Ele está conversando com o outro. E é um impacto muito forte, tanto que ele escreve isso no livro fácil para a edição francesa. E acho que essa é uma reação, mais ou menos, que deveria ser causada quando a gente entende houve uma filosofia que não é a nossa. Sim. Ela não foi feita para mim. Sim. E eu tenho que entender isso. Se eu quiser participar disso, tenho que aprender com o cara e fazer junto com ele. Sim. Então, E acho que até é curioso porque, bom, isso também leva a uma outra discussão que eu também queria trazer um pouco aqui. Eu mencionei antes um pouco esse texto do Vladimir Safat, né, na Ampof, que ele estava defendendo um pouco a ideia de que não faria sentido se falar de uma filosofia brasileira, ou que isso seria uma busca um pouco já retrógrada de alguma maneira, porque isso implicaria alguma espécie de projeto nacional, né? E parece que o problema justamente aí é que você reduz o falar de filosofia brasileira ou de filosofia América Latina como se o brasileiro só pudesse significar nação, né? Não cultura ou história ou contexto. Ou desde onde você está falando. Ou desde onde você está falando nesse sentido, né? Mas aí, por outro lado, isso parece que também vem um pouco desse contexto histórico do desenvolvimento da filosofia no Brasil, em que justamente a leitura estrutural veio para se contrapor a um certo projeto de filosofia nacional que estava antes. Então qualquer coisa que se fala nesse sentido antes, agora se identifica com isso, quando não é o caso, né? Justamente vem até de uma orientação política inteiramente diferente. É que para fazer sentido aí você tem que ouvir, né? Essa é a parte difícil. Tem que ouvir quem está dizendo o que quer fazer. Exatamente. Porque isso é quando você comenta isso, principalmente aí nos círculos mais próximos da USP. Então, se você comentar, a gente quer discutir a filosofia brasileira. Esse era o projeto do fulano de tal em 1930, quando ele queria... Não, tudo bem. Ele pode ter usado a mesma palavra que eu, não quer dizer mas isso é um projeto que a gente está construindo. Sim. Então, Sim. desde onde é muito importante. Então, é o Agostinho de Hipona, é o Platão em Atenas, esqueci, o sábio em Mênfis, no Egito, influencia os dois que estão lá. Heráclito de Éfeso, Parmênides de Eleia, quer dizer, tem lugar, tem nome. O Hegel em Iena, Heidegger na Alemanha. Quer dizer, você tem lugares aí de onde você fala. Isso é muito importante da marcar. Só para fechar, tinha no congresso esse ano perguntaram isso nessa mesa de Heidegger, né, uma das questões, por que faz uma filosofia latino-americana? Aí a nossa resposta foi, tem dois motivos. O primeiro é militante, não tem como negar. Eu falo, pô, latino-americano, colonização, tal. E o segundo é porque eu preciso indicar, honestamente, o tempo, o lugar e de onde eu estou falando. Quer entender de onde eu estou produzindo, é dessa cultura, nesse tempo, com esses problemas, com essa língua. Para se apropriar de uma maneira, você pode fazer isso. Eu estou indicando, entre aspas, para o meu leitor, onde é que eu estou. Eu não estou num mundo universal, como se fosse um grande globo em que está todo mundo dentro, é homogêneo. Exatamente o contrário. A experiência material, real. E acho que por isso a filosofia de libertação e filosofia latino-americana são sempre de vez de esquerda, né? Marxista, leitura benjaminiana, tudo mais, porque é a ideia de tem que ter uma história com material, tem um conteúdo material. Acho que nesse sentido aquele título tem um título do artigo do Cabreira que acho que é bem emblemático disso, né? Europeu não significa universal, brasileiro não significa particular. E o mero fato, porque tem essa ideia também de que chamar de filosofia brasileira ou latino-americana é político, mas por outro lado falar de uma filosofia universal que seria europeia não seria político, né? Não, ambos são políticos. Se tem um GT na prova de filosofia alemã não é político. É só indicando que é de todo mundo. A filosofia francesa ou os franceses, que tem uns 3 de filosofia francesa, cada um com um tipo diferente. Por que pode? Quando eu falo filosofia latino-americana ou brasileira é um problema. Exato. Isso é uma coisa da hora. Bom, acho que a gente pode talvez concluir com essa questão. E, de novo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Foi ótimo. Obrigado por você aqui. E muito obrigado para todos que vieram, discutiram. A gente agradece muito pela participação. Acho que foi bem interessante. Legal. Obrigado. E o gato tá ali surtando. Tadinho do gato. A gente ainda tá por aí conversando, né? Sim. Bar,